Ora bem, então vamos lá a isto, pessoal. Qual é que é a minha intenção hoje? O que é que vem aí? O que é hoje? O que é que vem aí para o futuro, para as próximas semanas? Hoje vou tecer as considerações finais acerca da aplicação. Ou seja, eu tenho andado a fazer uma aplicação que é o Tic-Tac-Toe, mais com o intuito de vos mostrar a aplicação das várias técnicas que fomos estudando e o uso do modelo de programação Android num problema com um enunciado aproximado ao que eu vos coloquei. Se bem que é verdade que muitos de vocês o que estão a fazer pelo menos quase todos, estão a fazer usando uma Web API. Aquilo que eu vos disse aqui pode ser usado também nesse contexto. Eu já vou falar sobre isso um pouco, está bem? Ainda não está concluído. Estas coisas vocês já sabem, isto demora sempre mais tempo do que aquilo que nós imaginamos. Porquê? Porque nós imaginamos, já faço isto, depois faço aquilo, depois faço aquilo outro, ok? E somos otimistas, porque como não vemos dificuldades de meia hora, achamos sempre que vamos demorar pouco tempo. E acabamos por demorar mais tempo do que aquilo que realmente precisamos. É usual, nestas circunstâncias, arranjar fatores de risco, não é? Portanto, acrescentar às estimativas fatores de risco que têm a ver com o tempo que nós achamos que não vamos gastar, mas vamos. Ok? Portanto, o que é que eu tenho aqui? O essencial... tenho que parar isto e arrancar outra vez por causa da resolução. O essencial parece-me que já cá está. Vou fechar isto. Agora, está longe ainda daquilo que é preciso para podermos usar esta aplicação, não é? Portanto, há muita coisa que ainda não tenho aqui tratado. Vou arrancar outra vez com os devices. Um e outro. Ok. O que é isto? Aparecem sempre coisas novas. O que é isto? Que denota automatically detect. Eu não sei que te diga. O que é que queres que eu te diga? Desculpem lá. Mas... não sei. Arranca outra vez. File Start Monitoring, pois. Tentou-se ligar, o timeout foi cedido. Deve ser isso. É? Há um timeout, ele está a tentar contactar o emulador, dá timeout, não consegue ao final daquele tempo e diz aquela coisa que não faz sentido nenhum. Porque, na verdade, eles estão cá os dois, não é? Pois. Olha, eu não sei. Valha-me Deus. Ora bem, é que eu queria mostrar. Isto é os computadores, já lá vai. Portanto, é um exemplo de uma abordagem flaky, não é? Portanto, quebradiça, que é, eu sincronizo por timeout e muitas vezes eu não tenho alternativa. Não é? Que é, eu espero um X tempo, fim desse tempo aquilo não aparece, eu vou presumir, olha, não vai aparecer. É uma técnica de detecção de erros que é falível, está bem? Às vezes pode não, de facto, não haver erro. O que é que eu tenho então aqui? Vamos lá a isso. Não está completo, está bem? Não está completo. E só... não está completo, mas já joga. Portanto, o que é que eu vou fazer? Vou mostrar isto e depois vou tentar tecer algumas considerações acerca das grandes ideias que estão aqui, que com o intuito de tentar ajudar-vos, pode ser e que me parecem que são grandes ideias que podem se aproveitar para outras circunstâncias, nomeadamente para aquilo que vocês andaram a fazer. Está bem? Desculpem lá, está muito barulho. Deixa-me só aqui fechar. Está bem? Pronto, não vou entrar em muitos detalhes acerca da base de código em concreto que tenho andado aqui a fazer. Vou só tentar mostrar algo que me parece que pode acontecer que não tenha dado o ênfase suficiente, mas vou voltar a isso.
Porquê? Porque vários colegas vossos já têm aparecido com esse erro. Mas, dito isso, bora lá ver isto a funcionar. Portanto, assim, ok? Não, pá. Caramba, vai-te embora. Ok, assim. Este. Ok, nada especial. Mas finalmente joga, né? Portanto, vamos aqui também pôr ao mesmo tempo isto. Ok, perfeito. Para se ver alguma coisa acontecer nos bastidores. Dá para ver mais ou menos. E, portanto, o que é que eu estou a fazer? Estou a usar a Firestore como forma de comunicação entre estes dois participantes. Este entra. Quando ambos entram, aparecem ambos os lados. O da esquerda, que é o player 1, desafia o player 2. Okay? É fruto do desafio, o que aconteceu foi, apareceu ali por detrás um documento, que é o documento contendo o jogo, okay? O estado do jogo. À esquerda diz que é a vez dele, eu escolhi dizer que começa quem desafia e não quem é desafiado, enfim, é uma decisão. Podia ter outras abordagens, decidir aleatoriamente quem seria, não importa. O que importa é qual é que é o ID do documento que eu criei. Já vou falar um bocadinho também sobre isso. Mas queria, certo? E agora o que é que eu fiz? A UI, o desenho da UI, serve muitas vezes para nós restringirmos as ações. Isto é, o que é legal ou o que é que não é legal. O que é que eu estou a dizer com isto? Estou a dizer com isto. Estão a ver? À direita, é impossível fazer uma jogada fora da sua vez. Percebem? É impossível. Porquê? Porque eu desabilitei a UI. A UI não reage. E, portanto, quer dizer que, dada a experiência de utilização que eu criei, é absolutamente impossível, no meu código, aparecer uma jogada fora de vez. Ok? Todavia, eu tenho código defensivo. Isto é, verifica se é a sua vez ou não, e se não for, lança a exceção. Está bem? Portanto, isto serve para dizer duas coisas. Serve para dizer a primeira, que é verdade que eu posso restringir o conjunto de estados possíveis na própria UI. E a UI serve precisamente para isso. Porque, por um lado, melhora a experiência de utilização. Ele carrega e vê que não acontece nada. Por oposição, este, quando carrega aqui, vai ver um brilho no local onde clica. Ora, esse feedback é indicador de eu senti o que tu fizeste. É a aplicação a dizer ao utilizador, eu percebi que tu fizeste aí qualquer coisa, está bem? E quando eu carrego aqui à esquerda, querem ver? Ele joga ali. Viram? Aquele brilho é para dar feedback visual. Isto é um aspecto que é muito importante numa UI, que é dar feedback visual, reação a. O utilizador tem que compreender que a sua ação foi entendida. Porque senão o que é que ele faz? Carrega mais vezes. Isso não é fixe. Portanto, o que era que aconteceu? À esquerda desabilitei, estão a ver? Portanto, quer dizer que não é possível ter essas operações aí. Diz. Boa pergunta. Ou seja, não basta que apareça lá qualquer coisa. Depende. Por exemplo, no meu caso, o que é que eu estou a fazer? Estou a fazer isto. Deixa-me ir aqui. Isso ainda não está feito, mas a parte já está feita, mas está tudo a acontecer muito rápido. Por exemplo, vocês não viram o ecrã, não se chegou a ver o ecrã de estou à espera do outro jogador, mas ele está lá. Aconteceu foi tudo tão rápido, porque isto é tudo local, que o ecrã não apareceu. Okay? Eu, para que o ecrã apareça, eu tenho que pôr aqui uns delays para se ver o ecrã. Não preciso, porque tenho testes automáticos. Portanto, vocês acreditam que o ecrã lá está e que vai aparecer no momento oportuno. Porque eu tenho testes automáticos que o provam, que é quando a activity é apresentada, é mostrada aquela dialogue a dizer, que eu já vos mostrei antes, a dizer, olha, estou à espera que o outro apareça. Só que isto é tão rápido que aparece de imediato. Isto para dizer o quê? Fruto daquilo que tu me perguntaste. Para dizer o seguinte, que é, era uma vez a necessidade de colocar numa base de dados, através de uma data access que eu estou a chamar match, está bem? Era uma vez a necessidade de propagar o estado do jogo, isto é o estado do jogo, a UI atua sobre este objeto, produzindo um novo, é certo,
No caso, é por intermédio do ViewModel. Já vou falar-se um bocadinho sobre isso. Este senhor o que é que vai ter que fazer? Vai ter que produzir uma alteração aqui que se vai refletir para outro device. Certo? A questão é, quando é que a propagação da informação que foi aqui colocada, isto é, reparem, eu tenho que fazer validação da jogada. Eu tenho que aceitar a jogada no domínio, nos objetos de domínio. A aceitação da jogada e a comunicação dessa jogada são passos que, primeiro, eu não posso pôr uma bola no ecrã antes de passar por esse percurso. Que é, posso ou não posso fazer esta jogada? Diz, mas se eu carreguei e deixei carregar, então é porque posso. Posso ter bugs na UI. E, portanto, tenho que verificar na mesma. Portanto, o código de validação da jogada tem que executar. Segundo, eu tenho que propagar a informação, essa informação, ao outro interveniente. Isto quer dizer que eu tenho que validar a possibilidade de comunicar. Não faz sentido eu pôr uma bola enquanto eu não tiver a certeza que o outro jogador viu aquela bola. Por hipótese. Diz, não, faz. Agora a seguir posso comunicar a seguir. Eu optei por não fazer assim. Eu só coloco a bola no sítio quando eu souber que isto foi escrito no repositório partilhado. Ou seja, na Firestore, que isto foi comunicado ao outro interveniente. O que quer dizer que, provavelmente, o que eu deveria era, o feedback visual imediato não é a bola a aparecer. A bola a aparecer diz a jogada foi aceita. Não diz tu fizeste coisas. Estás a perceber? Pronto, essa é que é a pequena diferença. O que eu fiz aqui foi, eu propago essa informação e só reajo para trás, isto é, mostrando na UI, quando souber que escrevi aqui. Está bem? Uma forma de fazer isto seria, eu quando carrego, ponho na UI, portanto faço aquele brilho, ponho na UI a dizer, estou a tentar comunicar, um spinnerzinho pequeno, admitindo que estas coisas têm latências assinaláveis, só assim é que são visíveis, não é? E uma vez consegui, caramba, isto está sempre a chover à bruta, e uma vez que consiga comunicar essa informação para a Firestore, então sim, fixo-a, ok? Deu para responder à tua pergunta? São acontecimentos diferentes. A bola aparecer significa que foi aceite. Está certo e foi comunicado. O brilho aparecer foi eu senti o teu toque, o que é diferente. Está bem? Pronto. Portanto, dizia eu, nesta altura, estão a ver ali, o estado do bicho, com a jogada, nada de especial. O que eu arranjei uma codificação mais simples possível. Recomendo-vos a mesma coisa, caso, no vosso caso, toda a gente está a usar a Web API, não é? Mas pronto. Imaginem nestas circunstâncias, vocês fizeram isto com, presumo eu, se bem me lembro, pelo menos quem fez TDS fez isto, já usou esta abordagem, portanto, está certo. Do outro lado, a mesma coisa, é jogar. Agora já é a vez dele, ele vai jogar já aqui, que é por causa das tosse, e agora o processo repete-se até que o jogo termine. Está bem? Não tem nada de extraordinário. O que é aqui interessante? O que é aqui de interessante perceber? Há isto. Ainda não tenho a navegação para trás feita, ainda não me concentrei nisso, nem o desistir, mas é banal, não tem nada de... Aqui tenho um bug qualquer que estão a aparecer duas, tenho que perceber porquê. Só aparece de um lado, tenho que perceber o que é que se passa ali. Aparecem duas activities. Ontem à noite deu uma sensação que era verdade e, portanto, hoje trato dele. Mas dizia, o que é que eu tenho a dizer aqui? O que é que vale a pena sublinhar e que vos poderá ser útil noutras circunstâncias que não este trabalho que estão a fazer neste semestre? O seguinte, portanto, o procedimento de entrada no jogo, está bem? Esse procedimento parece-me útil revisitar isso. O que é que eu estou a fazer? O que eu estou a fazer é isto. Quando entramos no lobby, okay? Quando entramos no lobby, cada jogador, ou a entrada de cada jogador, resulta na criação de um documento com a informação desse jogador. Cada documento tem ainda, opcionalmente, um outro campo, que é o campo do quem o desafiou. Não aparece aqui, porque ainda não foram desafiados. Quando eu carregar e desafiar, isto é tão rápido que não dá tempo de ver, ok? Deixa cá ver se eu consigo. Este é o jogador 1. Eu vou desafiar o jogador 1, está bem? Na expectativa que isto se veja. Mas duvido, ok? Duvido mesmo. Ele saiu, volta a entrar. Vou desafiar o jogador 1.
Muito bem. Deixa lá ver se eu consigo. Viram? Viram ali aquele challenger a aparecer? Pronto. O que é que aquilo foi? Foi o algoritmo de enrollment, de entrada no jogo, que eu desenhei e que tem as seguintes características. Pode ser, estou-vos a contar isto porque pode ser que seja útil. E porque é uma das ideias aqui. Reparem, qual é que é o problema? Aqui temos uma race. Não é? E qual é que é a race? Lembram-se do que é uma race? Uma race é uma circunstância, é uma solução cujo resultado da execução difere em função das particularidades temporais da execução. Okay? Portanto, significa que os resultados não são determinísticos. E não são determinísticos e dependem de circunstâncias temporais infelizes ou felizes, dependendo da perspectiva. Aqui tem uma race. Conseguem ver a race? O que é que eu estou a fazer? Estou a dizer? Estou a dizer que quem desafia escreve no desafiado, no documento do desafiado, a sua informação, para que o desafiado sinta, estão-me a desafiar. Conseguem ver aqui uma race, ou não? Imaginemos que há vários a desafiar em simultâneo, não é? Ou todos efeitos numa race, essa corrida. Isso é um problema, normalmente, não é? Como é que eu lidei com isso? Lidei da seguinte forma. Era uma vez o desafiador, o challenger, diz isto. Já agora mostro. Obrigado. Já agora mostro isto, não é? Era uma vez o desafiador, que eu estou a dizer challenger, e o desafiado, o ED, challenged, ok? O desafiador, o challenged tem aqui um documento, o challenger 1 e o challenger 2. Está bem? O challenged tem aqui um. Há um momento em que ambos vão tentar escrever. Não importa quem ganha, o que importa é quem aqui este vê. Percebem? Ganhar é este ver. E como é que eu agora consolido isto? Ou seja, imaginem, eles estão a correr e este aqui vai ser notificado da alteração deste documento. Okay? Apesar de serem várias alterações, há uma que vai vencer, aquela que vai ser a primeira à qual ele vai reagir. Ok? Mas qual é que é a primeira a que ele vai reagir? Não sei dizer. Porquê? Porque eu não sei quais é que são os aspectos internos de implementação do mecanismo de subscrição do Firestore, para poder dizer, é este. O que chega depois é o primeiro a ser avisado. Não sei. Mas também não importa. Na solução que eu imaginei ali, está bem? Deixa-me só ligar aqui a luz. Está a ficar muito soturno, não é esta que eu quero, é esta. Está bem? Portanto, o que é que eu fiz? No fundo, estou a tentar dizer-vos com isto que, ouçam, é possível viver sem transações, está bem? Se nós tivermos um bocadinho de perspicácia e se conhecermos algumas técnicas. O que é que eu fiz? Este senhor que aqui está, o desafiado, vai sentir que houve uma escrita no seu documento. Ao sentir que há uma escrita no seu documento, vai observar o identificador de quem lá escreveu. Ok? Mas dizem, mas estão vários... Não interessa, é um deles. Ao sentir esse identificador, o que é que vai acontecer? Vai produzir ao lado um documento, portanto, no ongoing, vai escrever um documento com o descritor do jogo, cujo ID é o ID do challenged, do desafiador. Imaginem que ganhou o ID do ER1. Aparece um documento com eu sou o jogo com o ER1. Está bem? E uso isto como identificador. ID do ER1. Estão a ver? Ganhou este. O desafiado observou o desafio deste e este o que fez foi, ao escrever, sucedeu. Imaginem que ambos acreditam que escreveram. Ambos pensam, eu escrevi. Ambos vão criar este documento. Ambos vão esperar que aconteça a criação deste documento. Portanto, no caso, o que é que eu fiz? Este ganhou, o desafiado sentiu, viu, fui desafiado por este, vou criar um jogo com isto. Qualquer um dos dois, cegamente, acredita que conseguiu ganhar. Certo? O primeiro e o segundo. O primeiro, o que é que foi? E quem acredita que conseguiu ganhar, o que é que vai fazer? Vai ficar à espera que apareça o documento relativo ao jogo que resulta daquele desafio. Está bem? Só que só um é que vai ver este documento a aparecer. O outro não. Certo?
Porquê? Porque o desafiado viu, eu vi este, vou criar este, e agora, quando ele o vir, ambos ficam a escrever à vez sobre aquele documento. Então, e este desgraçado que achou que tinha conseguido escrever lá qualquer coisa, e até pode ter conseguido, só que este nunca viu. Este senhor nunca viu. Bom, este que aí está vai ficar à espera que apareça um documento com o identificador ER2, que nunca vai aparecer. Está bem? Então, como é que a gente recupera disto? Não está mal, sim. Ele fica 30 segundos à espera, então. Aparece ou não? E depois, fim dos 30 segundos, desiste. Olha, não consegui entrar no jogo. Ele não apareceu. Estão a ver? Portanto, isto para mostrar, não temos que ter abordagens pessimistas a tudo. Temos que sim ter abordagens que consideram a possibilidade da ocorrência das corridas e que corrigem, caso a corrida aconteça de facto. Temos é que ter mecanismos de detecção da ocorrência da corrida. Está bem? Chamam-se algoritmos otimistas, dos quais vocês estudaram alguns, de modo breve, muito breve, em técnicas, em programação concorrente, em técnicas de lock free. Ok? São a mesma coisa. Estas coisas são a mesma coisa. Que é a abordagem lock free ou a abordagem lock based. Qual é que é a diferença principal? A abordagem lock based é eu não avanço enquanto não tiver o lock. Não quer saber. Fica aqui à espera de ter o lock a vida toda. E só avanço quando tiver o lock. A abordagem lock free é uma abordagem otimista. Até é pessimista, que é só avanço depois de saber que posso avançar, tendo o lock na mão. A abordagem lock free é uma abordagem um bocadinho diferente, é uma abordagem otimista do género. Olha, eu vou fazer e seja o que Deus quiser. A única coisa que é preciso é que eu consiga detectar que aquilo que eu achava que ia fazer não ficou feito. E então retento. Ou desisto, depende agora do algoritmo lock free que está aqui em causa. Quando nós estudamos estas técnicas lock free, a malta está tão concentrada naquele aspecto em particular que se esquece de perceber o potencial que temos em cenários desta natureza, percebem? Que foi o que eu fiz aqui. Há um que ganha, o que ganha é aquele que é observado, quem observou reage em conformidade, quem achou que ganhou vai só confirmar à espera que aquilo apareça. Se apareceu, está tudo certo, estamos todos de acordo, todos vimos a mesma realidade. Se não apareceu, afinal estou enganado, pensava que tinha ganho a corrida e não ganhei. Está bem? Foi o que eu fiz aqui. Não usei transações, é óbvio que isto tem suporte transacional, optei por não usar, porque me pareceu muito interessante mostrar-vos esta abordagem. Falta só pôr aqui um mecanismo de desistência, que é ele está ali à espera que apareça o documento, nunca mais aparece e desiste. E porquê que ainda não está feito? Porque vou ter que o fazer à mão. Está bem? E porquê que eu vou ter que o fazer à mão? Lembram-se de eu vos ter dito que a API Firestore estava em processo de mudança? E está, porque já tem uma suspending function, que é o await, mas eu ainda não posso desistir nessa suspending function, não tenho timeout. Portanto, já suporta cancelamento, mas ainda não suporta desistência. Eu vou ter que fazer eu desistência a montante e cancelar quando passar o timeout. Estão a ver? Isso dá um bocadinho mais de trabalho do que apenas chegar à API e dizer, olha, vou esperar X tempo que apareça e se não aparecer, vou-me embora. Está bem? Depende. Porque, repara, em DAO, o que é que tu precisas? Em DAO tu precisas que uma API te diga qual é que foi o emparelhamento. Não é? Certo? Tens um ponto central, parece-te, não é? Não é a API que faz o emparelhamento automático. Pronto. No vosso caso, vocês fazem emparelhamento automático. E, portanto, há uma autoridade acerca da decisão. A decisão não é para ser... não é para os participantes chegarem a acordo. Repare, esta abordagem que eu tenho aqui é uma abordagem peer-to-peer. Não é uma abordagem cliente-servidor. Numa abordagem cliente-servidor é muito mais frequente, é mais simples, em geral. Mas não quero que fiquem a achar que, quando estamos com uma abordagem baseada no cliente-servidor, não temos este tipo de preocupações. Temos. É do lado do servidor, não é observável no cliente. Porquê? Porque tem a ver com a escala e com o suporte de escala. Percebem? Se eu, para avançar, tiver que sempre que ter abordagens pessimistas e de consistência total, a solução não escala como deve ser. Mas vocês estudarão isso a seu tempo. E na licenciatura, esse não é o tema principal. Portanto, a escala não é só acerca de pôr mais... Vocês usaram Nginx para pôr várias... fizeram isso em TVS, não foi? Pronto. Não basta isso. Desculpa, deixem-me tirar aqui o som. Não basta isso, percebem?
Isso que isto está é redundância de serviço. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que tem várias instâncias, em redundância, a servir. Mas, para servir, há também que tomar decisões. E as decisões tomam-se com base nos dados. Percebem? Portanto, eu, para poder tomar as decisões, para que a decisão seja equivalente em todas as possíveis instâncias dos prestadores de serviço que estão em redundância, é possível que eu tenha que usar abordagens desta natureza. Na maior parte das vezes, o que é que a malta anda a fazer? Anda a meter isto numa base de dados relacional e siga a banda e usa transações e está feito. Mas fiquem sabendo que essa abordagem simplista não escala a milhões de utilizadores. Está bem? Não escala. Não dá. Está bem? Portanto, para já, vocês não têm que se preocupar concretamente com isto. O que é que eu vos estou a mostrar? Tentar mostrar, abrir-vos os horizontes, que reparem, temos uma abordagem peer-to-peer, em que eu não tenho o luxo de ter um servidor que me garante consistência absoluta na decisão. Ambos estão a tentar eles tomar a decisão acerca da final, o que é que aconteceu. E estou a mostrar que, apesar disso, é possível avançar. Que é partes que comunicam entre si com erros em potencial, portanto, podem acontecer erros aqui, corridas, apesar de tudo, conseguem chegar a acordo acerca do que é que está a acontecer e progredir. E isso é um aspecto importante da concepção de sistemas distribuídos, que são atualmente todos. Okay? Pronto. É uma tentativa de vos abrir um bocadinho os horizontes. É óbvio que eu não vou fazer uma pergunta no texto acerca disso, mas é uma tentativa de mostrar, estão a ver, também é possível resolver isto deste modo. É uma conversa que eu não poderia ter convosco, como não posso ter convosco com todos os detalhes em TDS, porque a malta ainda não está no ponto de compreender isto, percebes? Nem TDS, a gente não faz assunto disto. Aqui também não vou fazer assunto, porque isto é um tema que transcende o nosso âmbito, mas é para que tenham isso em consideração. Diz. Uhum. Esqueci-me. Vocês, mas não conseguiram resolver como eu vos disse. Porquê? O que é? Ok. E vocês não foram ver como é que funciona com a... Está bem, depois eu tento ver, pá, já faço isso. Eu da próxima semana, já agora aproveito, na próxima semana as aulas vão ser todas deste tipo. Deste tipo, entenda-se, que vocês me fazem perguntas se tiverem e eu tento responder, está bem? Tira dúvidas, não vou continuar a descrever a minha aplicação. Vou continuar a fazê-la, mas não vou continuar a descrever. Parece que isso já se esgotou. E, portanto, se não conseguirem resolver, entretanto, isso... para já, avançaram com o deprecated e com o deprecated funciona? Conseguiram pôr isso a funcionar? Então é outra coisa. Isso é outra coisa. Tem que ver. Tem que trazer isso, tem que mostrar, tem que ver o erro que está a acontecer. Usaram com aquela abordagem em que tenho o set result, finish, e depois tenho o on activity result redefinido? Tem que ver, tem que cá vir mostrar-me isso para eu ver, está bem? Fazemos isso na próxima semana, entretanto. Ok, pronto, isto é uma tentativa no fundo de vos mostrar como é que eu desenhei este algoritmo para ir jogando. Agora, o resto já é mais simples. Portanto, a parte mais delicada aqui é perceber como é que, mediante a corrida, quem está a desafiar conclui, fui eu que ganhei. É assim, ou seja, quem desafia escreve no documento que é o documento que descreve o desafiado, o desafiado, sentindo essa escrita, lê o identificador, lê a informação do desafiador, usa o seu identificador para identificador do documento a criar, que vai conter a descrição do desafio, cá está, estão a ver, isto que aqui está, é o identificador do desafiador, quem desafiou, está bem? Este identificador deste documento. E prossegue a partir daí, está bem? Agora, o desafiador fica à espera que apareça um documento com o seu ID, porque isso é uma coisa que ele sabe e para o qual ele é autoridade, é o seu identificador, fica à espera que apareça no ongoing um documento com o seu identificador, com o identificador dele. Aparecendo, porra, estamos todos de acordo, o desafiado e eu sabemos que vamos jogar um com o outro, não aparece. Olha, houve aqui um lapso de comunicação qualquer, fim de X tempo desisto e vou-me embora, está bem? É uma técnica de detecção de erros que é, no caso, que é a principal, que é, olha, fiz algo, estou à espera fiz algo, agora estou à espera das consequências disso, nunca mais ocorrem.
se calhar aquilo que eu fiz não teve as consequências que eu estava à espera. Está bem? Ok? Portanto, é basicamente essa a ideia. E pronto, e agora a gente joga, tranquilo. Estão a ver? A gente chega aqui, joga e tal. Espetáculo. Nada de extraordinário. O que é que tem que acontecer agora no final? O que tem que acontecer é apagar. Fazer clean-up disto. Que é relativamente simples. É quem criou, apaga. É muito simples. A gente arranja esse critério, que é quem foi o responsável por criar o documento, é quem é responsável por apagar. Mas pode acontecer, e pode acontecer, que por alguma razão quem criou rebente, estoure, o utilizador que faz alguma coisa, termina aquilo à bruta, não tem oportunidade de fazer o clean-up. Como é que a gente resolve isto? Temos um problema, não é? Porque temos uma estrutura de dados partilhada, temos uma base de dados partilhada, sem capacidade de computação. Eu preciso fazer clean-up, está bem? Portanto, uma das coisas que eu precisaria, uma das utilidades de ter um intermediário, como uma web, exposto na forma de uma web API, é exatamente essa. É acautelar estas circunstâncias. Eu agora precisaria de ter um mecanismo de clean-up disto, está bem? Provavelmente, o que é que eu faria? Numa abordagem serverless, que é uma coisa que está muito na moda agora, usava uma function, uma lambda function, que corria, que eu fazia deploy no GCP, no Google Cloud Platform, que corria periodicamente e que ia ver jogos stale que estavam ali pendurados há muito tempo e apagava. Okay? Portanto, no fundo, numa tentativa de purgar, de libertar espaço que já não estava a ser usado, porque o interveniente que era responsável por apagar não apagou porque aconteceu-lhe qualquer coisa de muito má. Está bem? Dá para perceber a ideia? Só isso. Isso provavelmente já não irei fazer. Logo vejo, se me apetecer, logo vejo se vou até aí. Porque o meu objetivo já agora era mostrar-vos, era usar uma coisa com uma abordagem ligeiramente diferente daquela que vocês estão a fazer, pelo menos a maior parte de vocês, e mostrar-vos que mesmo assim é possível chegar a conclusões, está bem? Outra coisa que eu vos quero falar, e depois termino, quais é que são as grandes ideias que aqui estão. Eu já fiz essa conversa aqui. Quais é que são as grandes ideias da aplicação? Pronto, porque é que eu quero fazer essa conversa? Eu tenho a expectativa que vocês façam uma apresentação. Tá bem? Eu vou redigir durante alguns no tempo, hei de redigir esse e-mail, não vai ser na forma do e-mail, vou publicar no módulo, mas que é habitual, e fiquem sabendo que costuma ser sempre assim, e até prova em contrário vai continuar a ser, que é o quê? Portanto, há muitos grupos, e a minha tentativa é esta. Não há condições para termos discussões muito longas de 2 horas, não é possível, tendo em conta que me pedem para publicar as notas com um prazo muito reduzido. Então o que é que eu vou fazer? Aquilo que me ocorreu, que é, e já o faço há algum tempo e tem corrido bem, parece-me, que é, as discussões têm um prazo limite de 40 minutos. Dou-vos 15 minutos para fazer uma apresentação. Está bem? Vocês têm 15 minutos, já vos disse isto? Não? Sim, já disse? Pronto, têm estes 15 minutos. Nesses 15 minutos da apresentação que têm para fazer, é importante pensarem no que é que me vão dizer. Ora, se vocês me vão dizer banalidades do tipo, isto agora dá para jogar, a gente joga, isso eu vejo na demo, não é? Se me vão dizer banalidades no vosso código, acerca de vossa, eu vou achar a solução é banal. Percebem? Portanto, dizem banalidades, então a solução é banal. Portanto, o que é que eu gostava que vocês me dissessem? O que eu gostava que vocês me dissessem é quais é que são as grandes ideias que estiveram presentes durante a concepção da solução. Okay? Que é o que eu vou tentar dizer agora, que é o que é que esteve sempre presente no meu cérebro enquanto estive a escrever isto. Está bem? E que, na minha opinião, muitas destas ideias transcendem esta aplicação em particular que eu estive a fazer. Está bem? Portanto, é isso que eu vou fazer de seguida. E por isso é que eu tenho aqui o iPad ligado para fazer uns bonequinhos. Quero também dizer só mais o seguinte, que é, outra das coisas que podem dizer na apresentação, podem e devem, é que tipo de cuidados é que tiveram ou não. Exemplo, eu acabei de vos dizer que uma das coisas que é preciso de fazer nesta abordagem é certificar-me que, caso ocorram erros, eu tenho forma de purgar, de remover coisas que ficam pendentes, tendo em conta o critério de eliminação dos documentos que eu usei. E qual é que é o critério de eliminação? É o tipo que criou, apaga. Então, mas e se acontecer qualquer coisa de errado ao tipo que criou? E não teve a oportunidade de criar, fica ali um documento. Isto, levado a uma escala maior, isto é um problema do caraças. Começa a ter lidades que nunca mais acabam de coisas que correram mal. Como é que eu resolvo? Estão a ver? Imaginem por hipótese vocês não sabem resolver. Têm alguma circunstância desta natureza, mas que não sabem resolver. Ok. Há 3 estágios nisto.
Não sabem, nem pensaram nisso, nem desconfiam, nem nada. 2, sabem que há um problema, não sabem a solução. 3, sabem que há um problema e imaginarem uma solução. Esqueci-me, mais um. 4, sabem que há um problema, imaginaram uma solução e implementaram essa solução. Digam-me. Porque se não disserem, eu vou achar que estão na primeira, que é, não fazem ideia nenhuma que há ali um problema. Entendem? E o valor de cada uma delas é diferente, como calculam. Percebem? O valor de, isto tem problema, mas eu não me faço puta de ideia que isto tem um problema. É que é nenhum. Quer dizer, ok, não estavam conscientes. E a seguir tem uma escala de valores aqui. Estão a perceber? Este tipo de coisas, mesmo que não façam, imaginem, não têm tempo, eu sei que há um budget temporal, não tiveram tempo. Digam-me que perceberam que há ali um problema. Porque isso tem valor. Ok? Porque senão eu vou presumir que eles não sabem que está ali um problema. Ok. Pronto. Vale isso, que é, não sabem que há ali um problema. Está bem? Saberem que há um problema, é outra conversa. Já vale um bocadinho mais. Estão a perceber? Portanto, lembrem-se, quem está a avaliar tem esta escala de valores em consideração, sempre. Que é óbvio que a gente não pode esperar que vocês saibam fazer tudo e mais alguma coisa. Mas pelo menos têm que, na maior parte dos casos, já serem capazes de identificar o problema. Percebem? Porque isso faz parte da cultura de engenheiro que é suposto também estarem a adquirir enquanto estão aqui no curso. Que é, há erros para os quais vocês já têm que ter uma sensibilidade. Isto é um problema, isto é aqui um problema. Ainda não sei bem resolver, mas isto é um problema. Ok? Pelo menos isso. Está bem? Pronto. Isso é uma das coisas que eu vos queria dizer. Por isso é que eu acabei de dizer isto. Parece que é um parênteses que eu abri e nunca mais escala-se. Mas percebem? Porque eu sei que está ali o problema, tenho que falar sobre ele. Peço-vos o mesmo no trabalho, que isso é valorizado naquele período de tempo. E depois, coloquem ênfase àquilo que vocês acham. Por exemplo, como é que lidam com este erro em particular? Como é que na UI reagem ou não reagem à ausência de conectividade? E se reagem, como é que fizeram? Se não reagem, como é que poderiam ter feito? Percebem? Porque se não reagem e não dizem como é que poderiam ter feito, estão no sítio de sabem que há um problema, porque isso é óbvio, não é? Toda a gente sabe que há um problema, que eu estou a tentar comunicar e não consigo. Mas como é que fizeram? Ou o que é que imaginam que seria interessante fazer? Lá está, estamos neste sítio de qual é que é o nível de análise que fizeram a esse problema de o que é que acontece quando não têm rede? O que é que fazem? Como é que lidam com isso? E em que circunstâncias? Está bem? Pensem nisso e digam-me esse tipo de coisas. Não se limitem a dizer as banalidades que tenho este ecrã, porque isso eu vejo, podem dizer, mas gastem pouco tempo com isso. Mostrem-me isso na demo, que eu vou pedir-vos, naqueles 20 minutos, vocês têm tempo para falar com os slides, para pôr em evidência as características principais da vossa solução e depois um tempo em que me mostram uma demo gravada com os vários ecrãs e com o jogo a acontecer. Está bem? E, portanto, nesse momento, têm a oportunidade para mostrar a funcionar. Está bem? Pronto. Dito isso, vou olhar em retrospectiva, ainda não acabei, mas vou olhar em retrospectiva e falar-vos das grandes ideias. As grandes ideias em termos da forma como os participantes se coordenam para jogar uns com os outros e para se conhecerem uns aos outros para poderem jogar, eu já vos descrevi. Esta é uma grande ideia neste contexto, não é? No vosso caso, uma grande ideia uma das grandes ideias é, por exemplo, como é que usam Hypermedia, se usam Hypermedia ou não, e como é que é usado, por exemplo. Okay? E porquê que isso é interessante ou não é interessante? Isso é uma grande ideia no vosso contexto. Este, particularmente, não tem este problema aqui, não é? Porque é um matchmaking automático. E conhecem-se por força de partilharem o mesmo servidor. Isto é uma das grandes ideias. Outra das grandes ideias foi aquela que eu comecei a vender logo desde o início, quase que já cheirava fio, certo? Que era qual? Que era a forma como decompomos a aplicação. Eu aqui decompus a aplicação em ecrãs, verticalmente. Quer isto dizer o quê? Quer isto dizer que cada uma destas coisas que a gente está para aqui a ver, que nós vimos aqui, é um ecrã independente. Está bem? Aquilo que é específico do ecrã, daquele ecrã, está implementado nessa fatia vertical. Está bem? Por cada ecrã tem 3 elementos. Eu já vos disse isto, volto a dizer. É outra grande ideia. Não tinha que ser assim, ok? Reparem, há aspectos de desenho que são impostos pelo modelo de programação, que nos é dado, que a gente não tem escolha. Já falámos, um exemplo é o uso de um view model.
já falámos sobre isso, não é? Vou aproveitar para mostrar o seguinte, já agora não resisto, para mostrar isto, deixem cá ver. Ora, há um cenário em que eu tenho aqui que é qual? Quando eu carrego no local para eu quero jogar com este tipo, o que é que acontece? O que acontece é, eu desafio, ok? Isto é, escrevo no documento desse gajo a dizer estás desafiado e agora fico à espera que ele veja o desafio. Está bem? Fico à espera onde? Este momento envolve uma transição de ecrã. Está bem? Quer isto dizer que há um momento em que é feito o desafio e essa realização desse desafio é esta função que está aqui no ViewModel. Ok? Que é desafie-se este gajo. Faça o desafio. O desafiado sente esse desafio por força de receber como parâmetro, receber aqui o evento de foste desafiado. Ok? A seguir a isto, o que é que acontece? Há uma transição de ecrã. Portanto, quer dizer que o envio de um evento, de um desafio, ou a recepção de um desafio, provoca uma transição de ecrã. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que há uma mudança de estado aqui. Estão a ver isto? O que é importante dizer-vos também é isto. Eu não sei se ficou suficientemente claro e por isso vou falar disso. É importante dizer-vos o seguinte, deixem-me só esconder. Estão a ver aqui? Estão a ver este collector state? Aquilo é feito dentro da composição porquê? Isto que aqui está recolhe, faz a leitura do estado que representa o conjunto dos jogadores que estão no lobby. Faço-o dentro da composição porquê? Com o collector state, porquê? Porque eu estou interessado em que, sempre que houver uma escrita, uma alteração naquilo, haja uma recomposição. Ora, a história do desafio é um bocadinho diferente. Não está aqui, se vocês virem, não é? Não está cá. A história do desafio, eu não quero fazer uma recomposição, eu quero provocar uma navegação. Ok? O que significa que não o posso colocar dentro da composição. Percebem isso? Lembrem-se que a composição é uma função pura, não pode ter effects. Para ter effects tem que se usar o launched effect. Da mesma forma que em React, é uma função React, não é? Um componente React, a função que define um componente React, no modelo de programação hooks, que é o que vocês estão a estudar em DAO, tem que ser uma função pura. Se eu quiser efeitos, tenho que usar o useEffect. Certo? Pronto, aqui é igual, a mesma abordagem. Portanto, a pergunta que se coloca é, então, mas como é que eu faço isto? Faço fora da composição. Está aqui. Fazer fora da composição, olhem para é isto aqui. Vou ao pending match, fora da composição, e faço collect. E quando houver uma alteração, isto é, quando aparecer ali um match, reajo, navegando. Está bem? Eu não sei se isto tinha ficado suficientemente evidente para vocês, mas lembrem-se, tenham cuidado com o que põem ou não dentro da composição. Está bem? Ok? Reparem, o mutable state, neste caso, não serve. Entendem? Percebem o que eu estou a dizer? Imaginem que eu quero reagir a uma alteração de estado fora da composição. O mutable state não serve. Aquela solução que eu usei, em que tenho o mutable state no ViewModel, em que publico lá, não é? E depois quero reagir, se a reação que eu quero ter é fora da composição, não posso usar o mutable state. O mutable state, a forma que eu tenho de escutar alterações, é implícita por fazer a leitura dentro da composição, dentro da composable function. Lembrem-se disso, está bem? Portanto, vejam lá que tipo de barreira que vocês podem estar a apanhar. Aqui eu usei um stateflow, por causa disso, está bem? Porquê? Porque não queria estar a usar o launch defect. Mas podia ter feito isso dentro da composição e reagir a seguir com o launch defect, navegando. Podia, mas reparem, forço uma recomposição para que a seguir à composição haja um launch defect, parece-me que trabalha mais. Parece-me que vai dar uma ganda à volta. Vai dar uma ganda à volta. Para quê? Para fazer uma coisa tão simples quanto isto, que é navegar para fora. Está bem? Pronto, isto é uma consideração de detalhe que eu queria sublinhar ainda. Finalmente, isto era de detalhe. Lembrem-se desse aspecto. Finalmente, que grandes ideias é que estão aqui? Vou voltar aqui à nossa brincadeira. Portanto, reparem. Lobby, o jogo
é composto por um lobby e por o jogo propriamente dito. A área de lobby tem informação, tem os tipos que são responsáveis por isso. Domínio, coisas básicas, os tipos de dados e operações, que aqui são básicas, e aquilo que eu chamei um lobby port, que é a abstração que caracteriza o lobby e que depois é implementada aqui. Ok? Já vimos, já vos mostrei, não vos vou aborrecer mais com isto. E na UI, o que é que eu tenho? Na UI, o que é que eu tenho? Tenho o trio Admira, a Activity, o seu ViewModel e o Screen. A existência do ViewModel é necessária enquanto hospedeiro das computações assíncronas. E o que é que eu fiz? Tornei isso explícito. Todas as operações do ViewModel, portanto eu vou aqui fazer um boneco. Fiz aqui um bonequinho. Todas as os ViewModels, o ViewModel e a Activity têm este padrão de comunicação entre si. Vou apagar esta treta. Que é, era uma vez a Activity. Reparem, quando fazemos a análise de software há sempre dois momentos, ou dois tipos de análise. Quer dizer, há mais, mas estes são os dois principais, aqueles que eu estou sistematicamente a usar aqui na aula. Que é uma análise estrutural acerca de quais é que são as peças que compõem a solução e o que é que elas fazem. Ou seja, quais são as suas responsabilidades. E depois uma análise de fluxo de informação. É uma análise dinâmica. Como é que flui a informação entre as peças que participam. Está bem? Portanto, são coisas... São dois momentos. Portanto, eu quando estou a analisar, saltito entre um momento e o outro. Do ponto de vista estrutural, há aquelas três peças. A Activity, o ViewModel. Qual é que é a responsabilidade do ViewModel? Ser o hospedeiro das operações assíncronas. Eu materializei isso de forma explícita como todas as operações do ViewModel produzem um job. O que é o job? É o representante da operação assíncrona. Que, aliás, não é meu, é dado automaticamente, é dado pela API, pelo runtime de coroutines, está bem? Quando uso o launch, que é o coroutine builder que estou aqui a usar, vem de lá um objeto que representa a coroutine que foi criada, está bem? E que está a executar a operação assíncrona. Está a executar a operação assincronamente. Portanto, todas as operações do ViewModel retornam job. Como é que portanto, a iniciativa parte da Activity, a dependência flui neste sentido. A Activity o que é que tem? Tem a reação aos grandes acontecimentos. Houve um desafio. Cliquei, quero jogar aqui. Ok? Chegou esta jogada. Portanto, estes grandes acontecimentos, quero navegar para outra Activity. O que é que estes fazem? Estes fazem o seguinte, comunicam neste sentido, usando duas formas. Ou melhor, usando a seguinte abordagem. Eu, fruto da operação assíncrona que interage com o exterior, isto é o ViewModel, fruto da operação assíncrona, escrevo aqui, publico. E essa publicação propaga-se automaticamente lá para a Activity, que por sua vez depois entrega às views. Está bem? Na verdade, há uma destas em que a Activity não mete o bedelho, não mete a mão, pois não? Qual é? Está lá, mas não é ela, não é o código da Activity que faz alguma coisa acerca disso. Que é isto. Olhem aqui. Quando eu faço isto que aqui está, isto não é propriamente a Activity que faz, é o composable raiz da Activity. Está bem? Portanto, enfim, mas é um preciosismo de discurso. Seja como for, a lógica é esta, voltando ao nosso boneco. A lógica é esta. A Activity atua sobre o ViewModel, desencadeia a operação assíncrona, o ViewModel faz o que tem a fazer e diz no final já está e publica ali. Mostrei-vos duas formas de fazer esta publicação. A primeira, que vos acompanha desde o início, que é Multiple State, que ao fazerem a leitura dentro de uma composable function, sabe reagir automaticamente e propagar para a view. A outra é este state flow, okay? Que é uma forma também de propagar a mesma ideia, desta feita reagindo fora da composição, para navegar para o outro lado, por exemplo. Existem outras que eu vos fui falando, Live Data, por exemplo, está bem? Isto é fruto do Android ter já muitos anos. Mas a ideia é esta. Eu, Activity, atuo, ViewModel faz coisas e no final publica o resultado aqui. Esse resultado é dado a conhecer à Activity, que agora reage em conformidade, navegando para o outro lado ou atualizando a composição, está bem? A UI. Muito simples, mas do caraças.
Para montante, portanto, todos os ecrãs têm esta constituição, em termos de quais são as peças que participam e em termos de qual é que é a dinâmica de fluxo de informação. Isto na minha aplicação, está bem? A minha expectativa é que vocês façam uma coisa semelhante, ok? Não, há outras formas de fazer isto, percebem? Há outras formas de ter esta dinâmica, mas há aqui algumas que são quase que impostas, aquelas pelas quais eu comecei, que é, o que era imposto? A existência do ViewModel e a forma de propagar esta informação para trás ser a certa, ok? Temos usado sempre o quê? Como temos usado sempre Compose e Mutable State, o que é que a gente tem feito? Tem escrito em Mutable State e isso propaga-se para montante. Esta abordagem está em todos os ecrãs, com uma notável exceção que eu justifiquei na altura, para servir de advogado do diabo, que foi a Preferences Activity, que não tem a ver modo, está bem? Mas foi só a exceção que confirma a regra. De resto, eu agora, num contexto real, o que é que eu faria? Forçava aquela activity a ter o mesmo layout, o mesmo padrão de solução que todas as outras. Aquele ecrã iria ter o mesmo padrão de solução que todos os outros. Porquê? Por uma questão que é muito importante numa base de código, que é previsibilidade. Okay? Todos os ecrãs obedecem à mesma abordagem. Certo? Pronto. Dito isso, aqui não há muito mais a dizer. Okay? Parte disto é imposto, parte é decisão nossa. Okay? Em particular, a decomposição de ecrã activity, cada ecrã activity, foi uma decisão nossa. A seguir, para o interior, para o sul disto, se quiserem, que é, e o resto, o que é que vem a seguir? Bom, todas as operações, reparem, eu tenho que fazer validação de jogada. A validação de jogada acontece no domínio. Como é que a activity, as ações do utilizador, chegam aos objetos do domínio? Sempre por intermédio do ViewModel. Foi outra grande ideia. Grande ideia não estou a dizer que seja bestial, não é isso. Estou a dizer aquelas ideias que em retrospectiva um gajo, ok, isto esteve sempre presente no meu cérebro. Okay? Foi uma regra que eu adotei. E qual é que é essa regra? Não existem interações com o domínio que não seja por intermédio do ViewModel. Está bem? Portanto, todas as interações com o domínio são através do ViewModel. Tinha que ser assim? Não. Não tinha que ser assim. Está bem? No caso, foi uma escolha. Porquê? Porque agora cria previsibilidade. Eu sei que todas as interações do domínio são desencadeadas pela activity por intermédio do ViewModel. O ViewModel não toma as decisões do domínio. Delega nos objetos do domínio essas decisões. Está bem? Por exemplo, posso ou não posso fazer uma jogada aqui? Que em última análise, verifica se essa jogada pode acontecer ou não, é um objeto de domínio que foi estimulado, que foi usado, que está a ser usado por intermédio do ViewModel. Está bem? Muito bem. Próxima coisa. A resolução das dependências. Ou seja, todas as dependências são passadas explicitamente, exceto nos locais onde eu não posso fazer. Essa também foi logo uma conversa inicial, lembram-se? O que é que eu disse? Epá, sempre que eu puder passar explicitamente as dependências, eu vou fazer isso, porque isso viabiliza o teste, simplifica o teste. Uma das coisas, um takeaway disto é, isto está quase tudo testado, pá, tenho para aqui testes a dar com pau, já não sei quantos são, okay? Já quase meia centena, uma coisa assim, okay? Muitos testes mesmo, se calhar mais do que isso, já não sei. Muitos testes. E porquê? Porque esta ideia está presente desde o início, aquela que eu vos contei. Então, mas há cenários em que eu não controlo. E que eu não controlo a instanciação, eu não posso dizer crise. E como não posso controlar a instanciação, não tenho forma de parametrizar a instanciação. Dizer, olha, toma lá as dependências quando construo. Como é que eu faço nesse caso? Bom, faço como vos mostrei. Uso o padrão de Service Locator, que é, uso o application, que é o local que tem as dependências, e agora, olha, resolvo as dependências perguntando ao application, então dá-me lá, se faz favor. Está bem? E eu agora, o application, em função de ser o application test ou o application de produção, reage com implementações distintas. Também vos mostrei isso. Essa é outra grande ideia, que viabiliza o teste, também é importante. Mais ideias importantes aqui. A seguinte, a abordagem, o modelo de interação reativo, que a maior parte de vocês, eu sinto isso, e posso estar enganado, e volto a dizer, não faço juízo de valores, está bem? Não sentiu como sua. O que é que quer dizer? Isto não sentiram como, isto não é um problema meu, parece-me. Parece-me que a maior parte da malta pensou, isto não é um problema meu, isto não é algo com o qual eu me queira preocupar. Porquê? Porque não reconheceram imediatamente a utilidade disto no contexto do problema que estão a resolver.
E, que solução, e qual é que é a questão? É a questão de ter uma abordagem reativa. Portanto, o que é que a gente tem? Temos uma activity, temos um view model e já agora funciona melhor com... e temos uma propagação da informação neste sentido. Está bem? A iniciativa... vou fazer assim. A iniciativa é cheio, acontecem coisas e depois alterações propagam-se assim. Esta está cá desde o início, acompanha-nos desde o início. Isto é o view model, está bem? Mas o que eu vos mostrei foi outra. Espera, então e se eu quiser usar sempre esta abordagem? Isto é outra grande ideia, que é, se eu tiver aqui um view model que agora atua sobre uma dependência com significado global, em particular, aqui chamei-lhe um lobby. Este lobby produz, também por iniciativa daqui, o que eu estou a fazer é alargar esta abordagem a toda a solução. Dá para perceber o que eu estou a tentar representar ali? O que eu estou a dizer é isto. Okay, vou tentar formular de uma maneira diferente. O view model interage com o lobby no sentido de dizer quem é que está aí. Ao fazê-lo, expressa o seu interesse em receber informação de ter havido alteração. Certo? Na forma de um flow. O flow é a forma que nós vimos aqui de suportar naturalmente isto com um modelo de concorrência Kotlin e Android. Que é o Android agora, né? Que é Kotlin. All the way. Certo? Não é a única forma de o fazer, também vos disse isto. Calma, não pensem que isto é exclusivo do Kotlin, que é uma coisa que nunca mais vos vai... Não. Existe Java RX Java, portanto existem várias abordagens reativas a estas coisas. E mais, estas coisas não são exclusivamente de cliente. Também acontecem estas abordagens no servidor. E qual é que é a lógica? A lógica é esta. A iniciativa parte do lado esquerdo da figura. Normalmente, desde a camada de apresentação, que está à esquerda, para o lado direito, que é o acesso a dados. Está bem? Essa é a metáfora. A iniciativa parte. Mas essa é a primeira iniciativa. Para ter um modelo reativo, a iniciativa inicial partiu da esquerda, mas eu só o disse uma vez. E quando disse estou interessado, todas as restantes, portanto, todas as atualizações subsequentes, não resultam da minha iniciativa de perguntar. Então, já está? Não. Resultam de propagação automática dessa alteração neste sentido. Está bem? Este modelo reativo, este modelo de interação reativo é interessante. Porquê? Porque confina a impaciência a um ponto que pode ser inexistente. O que é que eu quero dizer com isto? Se eu depender sempre a minha solução de ter que estar a perguntar no modelo polo, eu tenho que gastar recursos computacionais para saber se já aconteceu ou não. Tenho que perguntar. Ora, se eu tiver uma abordagem reativa e quem tem a informação me disser, olha, eu já tenho aqui alterações, se quiseres, está bem? Essa solução é computacionalmente mais eficaz. Ok? Portanto, a gente costuma dizer eficiência. Sabem o que é eficiência? A eficiência é uma medida de trabalho. Eu sou tão mais eficiente quanto menos trabalho fizer para um dado fim. Portanto, uma coisa eficiente não é uma coisa que faz muito trabalho, é uma coisa que faz o mínimo trabalho possível para um dado objetivo, para cumprir um dado propósito. Está bem? Portanto, este é mais eficiente porque é realizado com menos trabalho. Não estão a acontecer estão a acontecer menos coisas. Está bem? Nomeadamente a pergunta, então já está. Então já está. Sucede também que eu vos disse, nós não estamos reféns desta abordagem estar disponível nas APIs, como é o caso, por exemplo, está disponível na API de Room, que eu mostrei-vos, Observable Query, mas não está disponível ainda em Firestore. E, aparentemente, numa Web API também não está, não é? Eu tenho que perguntar. Bom, ou não. O Félix, eu sei, não teve tempo para falar de Server-Side Events, é de facto muita coisa, a gente compreende isso, mas tem que ter consciência que isso é uma possibilidade, em que o próprio servidor toma a iniciativa de dizer tenho aqui coisas novas para ti. Certo? Portanto, este modelo reativo, como? Usando uma técnica que se chama Server-Side Events. Essa técnica sustenta-se na ideia de manter a ligação aberta. O cliente mantém a ligação aberta com o servidor tem lá a ligação a jeito, acontece algo que quer comunicar àquele cliente, pumba, mete naquele socket, toma lá. E o cliente recebe. Portanto, o modelo de interação não se restringe a perguntar, receber. Não. É perguntar,
receber e deixar um canal aberto a dizer, olha, quando houver mais coisas, diz-me, está bem? Isso foi tal e qual aqui. A abstração que nós usamos no cliente em Kotlin foi o Flow. Não é a única abstração. Existem inúmeras abstrações e concretizações desta ideia em múltiplas plataformas. Está bem? Mas é uma ideia muito importante. Onde é que eu posso ter isto? Portanto, apesar de... Repare, o que é que eu fiz? O que eu fiz foi, eu montei esta ideia em cima de um ponto onde não tinha suporte para isto, não na forma que eu queria. Ok? Foi qual? Montei isto aqui. Daqui para cima eu criei esta realidade. Por acaso aqui não estive em polling a perguntar, então, mas podia ter feito. Esta ideia de usar enquanto forma de abstração o modelo reativo é mais abrangente do que a outra e viabiliza soluções posteriores. Portanto, é outra grande ideia desta solução. Depois, os aspectos como eu implementei, é outra conversa. No caso, os detalhes de implementação estão fortemente relacionados com o facto de eu estar a usar Firestore. Se eu tivesse a usar uma API HTTP com Server Sent Events ou coisa que falha, era outra coisa. Mas a caracterização da abstração desta forma, também é outra das grandes ideias disto. Desta forma, domain. Estou parvo. Desculpem, estou a pensar em tanto... Lobby, estava ali. Pensando muitas coisas ao mesmo tempo, dando isto. Não está cá. Está bem. Vou fazer o seguinte, lobby. Close other tabs. E Match Export. Estão a ver? Está aqui. Esta forma de caracterizar uma query observável. Esta forma de caracterizar query observável. Estão a ver? É outra grande ideia disto. Estas são as abstrações que estão aqui envolvidas. Mais coisas. O que é que eu tenho aqui a dizer mais? Que esteja neste grupo das grandes ideias. Já vos falei disto, da regra da dependência, a propósito da Onion Architecture, dos Ports and Adapters e da Hexagonal Architecture, ou não? Falei-vos disso? A vossa cara acho que não. Ok. Há outra grande ideia aqui muito importante. Não vos quero esmagar com isto, mas é muito importante que tenham isso em consideração quando desenharem software. Aqui sei que pus, mas não sei, agora estou baralhado, não importa. Vamos lá ver, vou atrás do link. Portanto, vou aqui mostrar-vos um link de Clean Architecture. Propósito de estabilidade, não se assustem, calma, respira fundo, calma. Há aqui uma grande ideia, e a grande ideia é esta, de Dependency Rule. Este artigo do Uncle Bob fala sobre várias arquiteturas, todas elas Hexagonal Architecture, Onion Architecture, Screaming Architecture, Clean Architecture, valha-nos Deus. Elas entram com mais ou menos detalhe, ok? Acerca de alguns aspectos, mas a ideia principal que é comum a todas elas é esta. No exterior estão mecanismos, no interior estão conceitos de materializações do domínio. O que é que eu quero dizer com isto? E há uma regra, que é a regra da dependência. E qual é que é a ideia aqui? E foi isto que a gente fez, está bem? Usámos esta regra da dependência desde o início, só por uma razão. Queríamos testar. Qual é que é a ideia? A ideia é esta. Era uma vez o domínio e as peças do domínio. Quais é que são as peças do domínio que nós temos aqui no jogo do galo? São pequenas, não é? São poucas. Temos o jogo, temos as regras do jogo, temos de determinar, ou seja, quem é que pode jogar onde, temos a representação do tabuleiro, para efeitos de determinar quem é que ganhou, quem é que não ganhou. É pouca coisa. E no vosso caso, as regras do domínio são as da Batalha Naval. São domínios simples. Ou pelo menos pretende-se que sejam simples. A verdade é que num contexto real o domínio não é simples. O domínio é, na verdade, mais complexo. Portanto, tem mais peças. Mas dizia, isto aplica-se
ao software em geral. Isto não é específico do cliente, isto aplica-se ao software em geral. O domínio, eu desenhei o domínio como imutável. Portanto, os dados do domínio são imutáveis, as peças são imutáveis. Usei uma abordagem que é Functional Core, Imperative Shell. E porquê? Porque sempre que tem imutabilidade, ganho algo de volta, não é? Que é o quê? Facilidade de estar entre a porco e sai chouriço. Chama uma função. Porque ter imutabilidade implica eu tenho que passar explicitamente os dados de peça para peça. Não é? Portanto, o que é a computação? A computação é conjunto de aplicações, é uma sequência de transformações aplicadas aos dados. Em que, à medida que os dados fluem nas várias transformações, vão sendo transformados de acordo com o que eu pretendo. Ok? Testar estas peças é trivial. Eu chamo a função, passo os dados. Ela retorna-me um valor, eu vejo o que voltou era o que eu estava à espera. Trivial. Ok? Functional Core. Isto é o meu domínio. Tem tipos de dados e comportamentos de domínio. O que é que são os comportamentos de domínio? Saber se aquela jogada é válida ou não. Saber se o jogador ganhou ou não. Está bem? Este tipo de coisas. À volta, a shell, a casca, são os mecanismos. O que é que são os mecanismos? Tudo o que envolve I/O. Está bem? O que é que eu tenho aqui como I/O? A apresentação de uma UI, com Compose. É I/O, não é? É apresentação para o humano. UI. O que é que envolve mais I/O? Olha, comunicar com outro. Também envolve I/O, não é? No caso, Firestore. Usei Firestore. E as Share Preferences também, o uso de Share Preferences. São tudo mecanismos. Vocês, ok, HTTP, com pedidos HTTP, comunicação via HTTP, também está aqui. Tudo isto está na periferia. Eu não estou a desvalorizar a importância disto, é muito importante, porque eu tenho que ser capaz de sair do interior e falar com o exterior. Está bem? É importante. Aí usamos técnicas imperativas, ou com mutações. Vocês veem que o meu código tem mutações, não é? Em particular, o ViewModel tem mutações, não é? A minha implementação usando Firestore do lobby e do jogo, do match, também tem mutações. O que não tem mutações são os objetos de domínio. Ok? E usei essa abordagem, é outra grande ideia. A regra da dependência diz o seguinte: é proibido dependências neste sentido. Ok? Percebem o que é que isto quer dizer? É proibido ter dependências neste sentido. Porquê? Porque se eu tiver dependências neste sentido, isto tem uma consequência imediata que é o domínio depende dos mecanismos. Eu não quero isso. Eu quero um domínio independente dos mecanismos. A natureza do jogo não muda porque eu agora estou a usar Firestore ou HTTP. Pois não. É isso que eu estou a dizer. Esta dependência para o interior é válida, porque os mecanismos dependem do domínio, obviamente. A forma como eu uso os mecanismos depende, para aquele caso concreto, depende. O contrário é que não. Esta é a regra da dependência que está ali. E que é comum, e que vocês vão se cruzar com ela, garanto-vos, não tem hipótese, é daquelas coisas que não há escapatória, é esta regra da dependência. Está bem? Depois, cada uma destas arquiteturas são variantes desta mesma ideia, que se sustenta nesta ideia, que é a dependência só está num sentido. Está bem? Se vocês forem ver, a minha base de código obedece a este princípio, a esta regra. Reparem, estão a ver este lobby port? Esta abstração, isto é uma abstração. Não tem aqui nenhuma dependência com o mecanismo. Ok? Isto caracteriza os requisitos do domínio para falar com outros. O que é preciso, não como. O que é preciso. Eu preciso ser capaz de enviar um challenge. Eu preciso ser capaz de estar a observar o lobby. Eu preciso ser capaz de entrar no lobby. Eu preciso ser capaz de iniciar um jogo e ficar à escuta de alterações nesse jogo. Eu preciso ser capaz de fazer uma jogada. E eu preciso ser capaz de desistir. Ok? Tudo isto, depois, está no domínio. Mas isto é uma abstração que caracteriza as necessidades que o domínio tem para que sejam satisfeitas por software que está na periferia, que usa os mecanismos. E foi o que eu fiz com este adapter, Match Firebase, implementar aquela abstração com
com Firestore. Se eu quisesse implementar com Wi-Fi Direct ou com HTTP, tinha outro adapter, outra implementação daquilo. Está bem? Pronto, e estas são as grandes ideias que me ocorre dizer nesta fase. Está bem? E fecho. Isto não está acabado, eu vou continuar entretido a fazer isto, mas não vou continuar a dar-vos uma ronda pela base de código, porque não me parece que surjam nesta fase mais grandes ideias, para além daquelas que eu tentei aqui, espero não me ter esquecido nenhuma, que eu tentei aqui captar. Agora, a seguir, é acerca do uso dos mecanismos específicos, e como vocês não estão a usar especificamente este mecanismo, em geral, aquilo que eu vou sentindo é que a malta não está muito interessada em perceber como é que isto se faz. Olha assim por alto, está bem, pronto. Mas depois, como não vai usar, não entrem mais detalhe nisso, eu percebo isso. Está bem? Pronto, e vou fechar a loja. Na próxima semana, o que é que eu vou fazer? Venho para aqui, vou estar disponível, tanto na segunda como na sexta-feira, para dúvidas que vocês tenham. E na semana, depois, esta é a última semana, antes da pausa para o Natal, não há férias, da pausa para o Natal, depois da pausa para o Natal, em janeiro, retomamos com avaliação já, está bem? Portanto, já vai ser a fase de avaliação, estas 2 semanas as 2 primeiras semanas do ano vão ser de avaliação, de discussões, está bem? O teste é dia 25, existem exemplos, eu posso publicar exemplos, mas lembrem-se, todas aquelas coisas estão sempre subordinadas à realidade daquele semestre. De Android eu também já vos disse, eu não consegui fazer ainda 2 execuções iguais da disciplina, está bem? Isto está sempre a mudar. Os do passado, os antigos. O que eu estou a tentar dizer é que, havendo algumas daquelas perguntas que ainda se aplicam atualmente, algumas delas poderão não se aplicar. É isso que eu estou a dizer. Porquê? Porque a gente agora... E aparecerão outras que não estão lá. Por exemplo, Compose. Eu não costumava usar Compose. Agora estamos a usar Compose. Portanto, naturalmente que eu vou fazer perguntas sobre Compose, não é? Claro. Está bem? Pronto. É isso. Tá, pessoal? Fica bem. Força, diz. O desenho de software é subjetivo. Havendo subjetividade, não há espaço para fazer perguntas sobre isso num teste que se quer objetivo. Em particular, que se quer com respostas de escolha múltipla. Percebem? Não vou perguntar se é boa ideia fazer passar a lógica de todas as operações de domínio pelo ViewModel ou não. Não vou fazer esse tipo de perguntas. Agora, o ViewModel e a Activity e a relação que eles têm é uma questão de correção. Não é uma questão de estilo. Portanto, há ali aspectos que obrigam a que o ViewModel exista. Está bem? Em algumas circunstâncias o ViewModel tem de existir. A gente repara, fazer perguntas sobre APIs são perguntas relativamente simples e ou de seleção. Percebes? Por exemplo, porque nós usamos o rumo de passagem, portanto serão sempre perguntas simples. Sim, mas a fazer perguntas sobre isso será uma pergunta relativamente simples, nada do outro mundo, percebem? O que é que vocês andaram a fazer? Andaram a fazer pedidos HTTP, naturalmente, usando OK HTTP, presumo eu. Andaram a fazer activities com vistas, usaram o ViewModel, usaram, no âmbito do ViewModel, usaram o Mutable State of, eventualmente deveriam ter compreendido qual é que é o papel do State Flow e o que é um flow. Sei que tenho algumas restrições relativamente à turma da noite, o que significa que eu não farei perguntas muito elaboradas sobre flows, tem a ver com o background que a malta tem, não é? E, portanto, não farei perguntas muito sofisticadas sobre flows, mas o State Flow, por exemplo, e sua utilidade neste modelo de propagação de informação parece-me razoável. Falei do User Task e Backstack, dos requisitos impostos aos dados a passar como passar informação para o papel da application. Há aqui muita coisa, percebem, ainda, que vocês usaram e que é suposto estarem a usar. A pergunta é, eu vou fazer perguntas sobretudo sobre as coisas que vocês usaram. A questão é qual o nível de awareness, não é, que vocês tinham quando estavam a usar. É só isso. Ok? Basicamente é isso. Deixem cá olhar com atenção para o tipo de awareness. Está bem, pessoal? Vá, fiquem bem. Até a segunda.
Bom fim de semana.